Glória a Deus. Glória a Deus. Na hora de pé, está orando comigo, a qual o Senhor preparou esta noite para ser instrumento dele. Nem estenda vossas mãos para o Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, apresentamos o seu Filho, ó Pai, nesta noite, diante de Ti. Senhor, usa, Senhor, conforme a Tua vontade, Senhor, o Teu querer. Fala com o Teu povo, Senhor, precisamos ouvir a Tua voz nesta noite, ó Deus. Senhor, não se cale, Senhor, neste momento. Fala, Pai, aquilo que o Senhor tem, Senhor, para a Tua igreja nesta noite. Eu te peço, Senhor, e agradeço no nome santo de Jesus. Amém? Você pode falar do Senhor? Glória a Deus. Graça a Pai, a todos, amém, meus irmãos? Noite maravilhosa, especial na presença do Senhor, né, queridos? Quanto mais estamos juntos na presença de Deus, mais alegres nós ficamos, né, mas? Porque quantos de nós que muitas das vezes nos entristecemos fora da presença de Deus, na sua casa de oração, nos afazeres, né, do dia a dia, mas quando entramos pelas portas da casa de Deus, Deus traz a sua alegria para o meu e para o teu coração. Eu trago a paz do meu pastor Ralf, comuniquei ao meu pastor, que eu congrego ali na Igreja Brasil para Cristo no Centro, né, na Jurubatuba. Comuniquei ao meu pastor que estaria aqui, né, pedir a bênção do meu pastor, porque é importante, né, querido, nós sair debaixo da bênção, da autoridade espiritual que Deus colocou sobre as nossas vidas. Então o pastor falou, dá um abração nos irmãos do Ivanildo, né, dirigente dessa casa, os demais obreiros, sua família, os irmãos que aqui estão, né? E ele deixou a paz dele para os irmãos. Amém, queridos? Quantos recebem a paz do meu pastor? Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus, amor. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro do Evangelho de São Lucas, no capítulo de número 1. Agradeço o convite do nosso pastor Ivanildo, que me fez o convite nessa manhã. E logo após que eu ouvi o áudio do pastor, o Senhor me deu esse tema: para Deus nada é impossível. E eu comecei a meditar nessa palavra logo pela manhã. E eu vou entregar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Amém, amados? O Espírito Santo de Deus possa falar de uma maneira maravilhosa ao meu e ao teu coração nessa noite. Glória a Deus. Evangelho de São Lucas, capítulo de número 1, o versículo de número 26, que vai nos dizer assim a palavra de Deus. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. O versículo 30. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Versículo 31.
quando tudo diz que não. Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Aleluia, Jesus. O Deus do impossível. Aleluia. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, e o mar não vai se abrir. E o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Ele está na casa. Glória a Jesus. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Glória. O Deus do impossível. Deus do impossível. Glórias a Deus. Coisa maravilhosa, amados, é poder adorar o Senhor. Sabe, meu irmão, minha irmã, vivemos tempos tão difíceis nesse mundo, com toda essa questão climática, né, que tem atingido alguns estados da nossa nação. Se por esse dia eu estava vendo uma reportagem, e ali, divisa com o Paraná, estava se tornando um novo ciclone, eles dizem, tornado, próximo à entrada do estado do Paraná. Mas nós sabemos, queridos, que tudo isso faz parte do cumprimento da palavra de Deus. Os sermões proféticos, a qual o nosso Senhor Jesus, profetizou daquilo que iria de vir sobre as nações. Mas
Então, sabe, alegra o teu coração nessa noite. Alegra o teu coração por saber que Deus é bom. Como foi cantado aqui nessa noite, foi entoado sobre a bondade desse Deus. A bondade de um Deus que entregou o seu Filho por amor e por você. Sabe, queridos, se entramos por essa porta hoje, é pela misericórdia de Deus. Porque quantos amados que não têm acesso para pisar nesse santo lugar? Não é todos, queridos, que podem acessar esse lugar, não. Não é todos, amados, que podem acessar as outras casas de orações de Deus, não. Se o Filho de Deus, aquele que ressuscitou o terceiro dia, não enviar ao Pai, essa vida ela não pode ter acesso a Deus. Por isso a importância, queridos, de continuarmos orando por nossos entes queridos, por nossos parentes da carne, por nossos colegas de trabalho, amigos, pessoas da nossa vizinhança, porque eles precisam, amados, ter esse acesso especial e maravilhoso que Deus nos concedeu. E quando nós falamos, amados, do anúncio do nascimento de Jesus, vai dizer que no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E quão bom, queridos, é quando Deus avista uma vida do céu, porque a palavra de Deus no livro do profeta Isaías vai dizer que o Senhor, nosso Deus, está sentado sobre o globo terrestre, e Ele observa todos os moradores da terra, Ele observa todos os homens e mulheres que Ele trouxe à vida, que Ele deu o fôlego de vida, não passa desapercebido nenhum, seja bom, seja ruim, seja uma pessoa de boa índole, seja uma pessoa de má índole, Deus contempla todos os habitantes da terra. E aqui Deus olhou para essa mulher chamada Maria. Deus contemplou a vida dessa mulher e Ele decidiu fazer uso da sua vida, daquele que veio se tornar o seu esposo, José, para trazer ao mundo o primogênito, o unigênito Filho de Deus. E Ele envia o seu anjo com uma missão na terra. E é assim que Deus faz na minha e na tua vida. Deus também tem olhado para a tua vida, minha irmã, meu irmão. E Deus, Ele quer te usar nesse tempo para realizar uma missão em prol do nosso Deus Pai sobre a face dessa terra. O nome Gabriel, queridos, no grego, vai falar homem de Deus. O significado do nome desse anjo chamado Gabriel. Ele foi um dos príncipes, ou chefes dos anjos. Gabriel é conhecido por ser o mensageiro de Deus, responsável por anunciar o nascimento de João Batista e de Jesus Cristo. Ele também, a Maria, para anunciar o nascimento de Jesus. A presença de Gabriel está associada a eventos significativos e mensagens importantes. Sua figura é reconhecida por sua fidelidade e proximidade com Deus, sendo exemplo de obediência e serviço no plano divino. Então Deus deu uma ordem ao seu anjo para que ele viesse a esse mundo para trazer uma mensagem à sua serva chamada Maria, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José. E ele foi na cidade da Galiléia, que significa no grego circuito. A região da Galiléia é conhecida por ser o local onde Jesus passou a maior parte do seu ministério terreno. Foi lá que ele realizou muitos milagres, pregou o sermão da montanha e escolheu
Então, meu irmão, entenda que o propósito que vocês têm nessa casa de oração, né? Orando, se esforçando, se dedicando na presença do Senhor, não é em vão. Porque Deus tem contemplado a cada vida. Deus tem contemplado a cada um dos nossos irmãos que estão espalhados pela face dessa terra, que se dedicam a fazer a vontade do Pai, que se dedicam a se dispor a sair do seu lar, como o nosso irmão que saiu no trabalho, né? Não deu tempo de se vestir de uma maneira diferente, mas ele está aqui, abriu a sua boca, louvou, engrandeceu e exaltou o nome do Senhor. E é disso que Deus tem prazer, queridos. Deus tem prazer naquele que se dispõe em entrar pelas portas da sua casa para adorar na beleza da sua santidade. Nazaré, amados, vai falar sobre o guardado, um lugar guardado, reservado. Então eu quero dizer para você que não importa a geografia, não importa a localidade, não importa a localização, o lugar aqui eu, Rodrigo, moro, né? A cidade, a vila, o bairro, aqui você, minha irmã, meu irmão, vive. Não, para Deus realizar o plano dele, ó glória, ele só precisa dar uma palavra. Glória a Deus. Como ele fez na criação dos céus e da terra, ele disse: haja, e tudo foi criado para a sua glória. Então eu quero dizer para você, se disponha nesse tempo para ser, né, como esse anjo, alguém enviado por Deus para realizar a sua obra. Porque Deus precisa da tua vida. Deus precisa usar a tua vida nesse tempo presente. Sabe? Busca ter uma vida de oração, como você já vem ter. Busca ter uma vida de jejum na presença de Deus. Sabe por que é necessário jejuar também? Até mesmo para combater os inimigos que se levantam contra a tua vida, contra a tua casa. Não só as potestades malignas do ar, os demônios em si, não, mas também homens e mulheres que são levantados por Satanás para tentar de alguma maneira te perturbar, tirar a tua paz, tirar o teu equilíbrio. Porque o diabo sabe que ele desequilibrando a mim e a você, nós nos tornamos uma presa mais fácil para ele. Porque a partir do momento que nós escolhemos com Deus, queridos, o diabo encontra uma brecha para nos tocar, para nos ferir, para nos enfraquecer. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o eu sou se encontra nesse santo lugar. Oh, glória! E ele é a minha e a tua proteção. Ele é a nossa segurança. Ele está conosco, amados. Ele nos conduziu de casa até esse santo lugar. Aleluia! Ele já projetou o meu e o teu retorno por nossos lares. Oh, glória! Porque ele é maior que o diabo. Jesus pisou a serpente. O nosso Senhor Jesus, ele está com a chave da morte e do inferno. Oh, glória! Não há ninguém, queridos, maior que o nosso Deus. Não há ninguém maior que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória! No versículo de número 37, vai dizer assim: porque para Deus nada é impossível. Sabe, querido? Eu não sei o que tem no teu coração. Eu não sei o que você tem projetado da parte de Deus para a tua vida. Eu não sei, até mesmo no teu lar, aquilo que você tem, né, até mesmo com a tua caneta arriscado, assinalado, seja na questão do mês, né, das contas, daquilo que há de acontecer, mas eu quero dizer para você que para Deus nada é impossível. Que tudo aquilo que Deus plantou no meu e no teu coração, porque a palavra de Deus também vai dizer na Epístola aos Filipenses que Deus é o que opera tanto o querer como efetuar nas nossas vidas. Aleluia. E vai falar, queridos, da palavra possível sobre não ter força, poder ou habilidade, ser fraco. Vai falar sobre não pode ser feito.
O conceito de algo ser impossível muitas vezes está ligado ao poder de Deus sobre todas as coisas. Mesmo quando algo é considerado impossível para os humanos, para Deus tudo é possível. Portanto, a ideia de impossibilidade aqui remete à limitação humana em contraste com a onipotência divina. Então, aquilo, amados, que é de impossibilidade para mim e para você, às vezes o irmão ou a irmã sonha em ser promovido no local de trabalho, numa empresa, na área em que atua. E eu digo para os irmãos, o que é possível para o nosso Deus? Se esse mesmo Deus, pastor, disse que Ele nos elegeu para sermos cabeça, Deus não tem prazer, amados, em nos ver como cauda, não. Porque quantos de nossos irmãos em Cristo têm sido até mesmo humilhados, pisados nos locais de trabalho? Porque muitas das vezes alguém numa condição de autoridade, num cargo superior, que não usa de justiça, não usa de sinceridade. Às vezes nos abraçam, mas pelas costas nos lançam flechas. Mas Deus, amados, Deus conhece todas as coisas. Deus sabe tudo aquilo que nós passamos, meus irmãos. Deus sabe os momentos que nós nos apegamos, até mesmo entristecidos por ter ouvido uma palavra indevida, por terem nos causado algum tipo de dano. Nós não somos, queridos, como se diz, nós não somos aqueles que não erram. Nós erramos sim, nós cometemos pecados, falhas, mas a diferença de nós como igreja, amados, é que nós somos regenerados. Nós somos pecadores regenerados. Ó glória, o Espírito Santo de Deus está na minha e na tua vida. E quando o nosso coração nos condena por alguma falha, por algum ato cometido, algum pecado, o nosso coração nos condena, nós entramos diante de Deus em arrependimento e pedimos perdão ao Senhor pelas nossas fraquezas, pelos nossos pecados e iniquidades. Mas a diferença é que as pessoas que estão na nossa convivência, eles não têm esse acesso. Eles estão acumulando pecado atrás de pecado. E o que cabe a mim e a você, amados, é amar os nossos inimigos. Sabemos que não é fácil olhar para aqueles que nos ferem, que até mesmo, às vezes você olha de longe e está com aquele olhar de ódio, até mesmo rangendo até os dentes, para tentar nos pegar, nos ferir, fazer algum dano. Muitos até mesmo de posse de demônios. Quantas vezes nós olhamos e nós vemos o demônio de posse da pessoa? Tipo maquinando, se eu puder. Porque a palavra de Deus também nos ensina que se não fosse o Senhor, os inimigos já teriam nos engolido vivos. Mas eu quero dizer para você que esse Deus está aqui nessa casa. Que o nosso Senhor Jesus está aqui presente. E coisa boa é ter Jesus na casa. Aleluia. Porque você pode fazer como Bartimeu. Você pode clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Você pode agir no teu pensamento agora. Porque Ele está na casa. E Ele está aqui para conceder as bênçãos de Deus para mim e para a tua vida. E no Evangelho de São Mateus, queridos, o capítulo de número 19, capítulo de número 19, versículo 26, que vai nos dizer assim a palavra de Deus, que vai falar sobre o jovem rico. O versículo 26 nos diz assim: e Jesus, olhando para eles, disse-lhes:
por um momento entristecido. E aí o Senhor dialoga com os seus discípulos, e Ele diz no versículo de número 23, em verdade vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo, que é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. E Jesus diz no versículo 27, Pedro tomando a palavra disse, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, quem receberemos? E Jesus disse, em verdade vos digo, que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Então, aqui o Senhor fala nesse contexto acerca da salvação. Porque mesmo que seja difícil um rico herdar o reino dos céus, Deus ele pode salvar um rico. Deus ele pode salvar através da tua oração, meu irmão. Deus ele pode salvar através da oração dos irmãos. Porque para Deus tudo é possível. Então eu quero dizer para você nessa noite, continua projetando, continua planejando, continua sonhando na presença do Senhor. Não importa que os irmãos de José dessa geração se levantem contra a tua vida, ó glória, para tentar impedir o teu sonho, o teu projeto. Ó glória, Deus ele vai fazer como fez com José no Egito, que se tornou governador, porque Deus usa até o ímpio para honrar um filho e uma filha dele na terra. Recebe essa palavra com fé, ó glória, porque Deus é poderoso, meus irmãos, para resgatar os nossos entes queridos, ó glória. Deus é poderoso para resgatar a nossa parentela, sabe? Continua orando, a oração do justo é eficaz, ó glória. Assim como Elias, que era homem com as mesmas paixões que eu e você, um homem que no momento se colocou até mesmo numa caverna, um homem que buscava a sua vida para assassiná-lo, mas quando ele orou, o céu se fechou e não choveu sobre a face da terra. Deus quer que você abra a tua boca. Deus quer que você continue orando. Deus quer que você continue se esforçando na sua presença. Orar sem cessar. Como diz na epístola de Tessalonicenses, orai sem cessar. Ó glória, vigiai e orai. Vigiai e orai. Vigia, meu irmão. Vigia, meu irmão. É final de ano. A festa dos pagãos está para acontecer, porque o Natal do crente, o Natal da igreja, é esse, do dia natalino de Jesus, conforme a Escritura Sagrada. Deus não deixou data, Deus não mostra na sua palavra o dia que o nosso Senhor veio a esse mundo. Ó glória! E então eu quero dizer para você que você pode festejar o teu Natal qualquer dia do ano. Ó glória! Seja de manhã, seja de tarde, ó glória, faça da tua maneira, só que não se prenda na festa dos pagãos, não se assente na mesa para comer aquilo que é oferecido aos ídolos, não. Se você ler no livro de João, quando nosso Senhor foi de encontro ao seu amigo Lázaro, a palavra de Deus vai dizer que Jesus disse que o dia tem 12 horas. Então eu quero dizer para você que o dia do cristão, ele não se inicia às 0 horas. Ele se inicia na primeira hora do dia, que é às 6 horas da manhã.
O nosso Senhor Jesus veio a esse mundo, nasceu, ó glória, conforme prescrito na sua palavra, executou seus milagres, a sua cura no tempo que o Pai determinou para ele na terra, padeceu morte de cruz, ressuscitou no terceiro dia, está sentado à destra de Deus Pai, advogando a minha e a tua causa. Então coloca para o Senhor aquilo que você precisa. Coloca para o Senhor nessa noite a tua necessidade. Ó glória, porque Ele é um advogado fiel. E no tempo de Deus, Deus vai preparar a minha e a tua vitória. Deus vai preparar o presente dele para a minha e para a tua vida. E assim eu agradeço essa rica oportunidade. E as palmas louvo e exalto o nome do Senhor. Glória a Jesus. Deus abençoe nosso irmão Rodrigo por esta palavra nesta noite. Deus é fiel. Glórias a Deus. Estava no carro conversando com a minha esposa, o cara não tem uma data estipulada para o nascimento de Jesus. Se for olhar pelo calendário judaico, provavelmente ele nasceu em torno do mês de outubro, devido às festas que tinha. Então, o Papai Noel veio, a Coca-Cola, que veio comercial, aquelas coisas, tudo marketing para venda, mas nós sabemos qual realmente o significado do Natal. Glória a Deus. Jesus Cristo, coloca de pé, vamos estar orando, agradecer ao Senhor. Deus nos conduza em paz para nossos lares, que amanhã nós possamos levantar, trabalhar, glorificando e exaltando o Senhor. Glória a Deus. Abençoe nosso conselho, está conosco para ter novo. Deus é bom demais. Soberano Deus, Pai, queremos agradecer por esse momento, por esse culto, aonde nós temos buscado a tua face, a tua presença, aonde, Senhor, nós temos buscado relacionamentos verdadeiros e sinceros com o teu Espírito, ó Pai. Senhor, conduz a tua igreja, Senhor, conforme a tua vontade. Senhor, meu Deus, guarda, Senhor, nossas vidas, ó Pai. Aquele que vai viajar, nos leve em segurança. Aqueles que estão voltando, traz em segurança, ó Pai. Livra de acidentes, livra de toda astúcia maligna, meu Pai. Eu te peço, Senhor, nesta noite, ó Pai. Eu quero te engrandecer, te exaltar, Senhor, na beleza da tua santidade, Jesus. Fica conosco, ó Pai, e continua fazendo a tua vontade e o teu querer. Amém, irmãos? Estenda as vossas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, e a comunhão, a consolação do Espírito Santo, não possa apenas estar no nosso meio no dia de hoje, mas que possa permanecer e reinar para todo sempre. E todo aquele que diz, amém, a paz do Senhor.